O Vitor me perguntou aqui se, por exemplo, aqui eu uso o been para todas as pessoas, se aqui o verbo continua sendo no presente, embora a construção seja no passado. Para responder essa pergunta, eu tenho que dizer, essa pergunta não se põe. Por quê? A gente tem que aprender aqui o conceito de verbo primário e verbo secundário. Quando eu fizer os vídeos sobre will, can, should, eu vou falar sobre verbo especial, verbo primário e verbo secundário, ok? Por enquanto vamos nos ater a verbo primário e verbo secundário. Vamos lá. She has to study. Ela tem que estudar, ok? E aí a pessoa pode perguntar, ué, mas o verbo fica no presente? E se fosse aqui no passado? She had to study. Assim, porque é passado? Não. Pessoal, primeiro é she had to study. E aí, o que vocês têm que ter em mente é o verbo que se preocupa se é presente, passado ou futuro, o verbo que se preocupa com aquelas linhas do tempo que eu coloquei aqui é o verbo primário. Esse verbo aqui está conectado com a pessoa e com o tempo, com o ambiente, ok? Tanto é que, vamos lá, se eu mudo a pessoa aqui, vamos colocar, se fosse no presente, né? Has. Se eu coloco they, o they tem que virar have, ok? Agora, o verbo secundário, ele nem sabe o que está acontecendo, ok? O verbo secundário, ele nem sabe... Eu coloquei they. O verbo secundário, ele nem sabe que tem uma pessoa aqui. O verbo secundário nem sabe se está acontecendo, se vai acontecer, se tem acontecido, se acontecerá, se... Diabo 4, não sabe. Porque esse verbo secundário, ele só presta atenção no verbo primário. É o verbo primário que diz para o verbo secundário o que vai acontecer com ele. Então, quando você fala, mas aqui fica no presente, não se fala de presente aqui, ou passado ou futuro. Quem está no presente, passado ou futuro, muda, conjuga, é esse verbo aqui. Ok? Pensa, gente, tem uma coisa paralela no português. Ela teve que trabalhou ontem, isso? Ela teve que trabalhou? Não, ela teve que trabalhar. O trabalhar, ele não está sendo regido pelo ela, mas pelo teve. Ela teve que trabalhar, ela terá que trabalhar, ela tinha que trabalhar, ok? Mesma coisa vai acontecer aqui com o verbo secundário. Quando você me diz aqui, por exemplo, mas eu uso o ing mesmo no presente, essa pergunta não se coloca, ok? O que se coloca não é se está acontecendo esse ing aqui, se está acontecendo, acontecerá, eu vou, dependendo da pessoa. Não. Quem está dizendo que esse verbo precisa de ing é o verbo to be, por causa da nossa regra, verbo to be e ing. Pode ser o verbo to be no passado, pode ser o verbo to be no presente, pode ser o verbo to be no particípio. Todos esses INGs não acontecem por conta do tempo, acontecem por conta do verbo to be que está mandando eles ganhar ING. Assim como o had aqui, o have e o has aqui, mandam o próximo verbo estar na terceira forma, independentemente de qual verbo seja.